Viadinho, bichinha, boiola, mulherzinha. Eu lembro que o que passava na minha cabeça era: eu nunca fiquei com ninguém. Então, como é que eles estão dizendo que eu sou isso? Muita gente trata a saída do armário como um momento, uma conversa, uma decisão. Mas na prática é bem mais do que isso, é um processo. Um processo que mexe com quem a gente é e com tudo que esperava que a gente fosse. Porque não é só sobre se revelar, é também sobre lidar com perdas, mudanças e muitas vezes com a sensação de estar sozinho nisso tudo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, saída do armário. Não como um momento ideal, mas como um processo real. Você está ouvindo, bicho, escuta isso. Somos três pessoas LGBTs, eu sou o Júnior, um homem gay, sou psicólogo clínico com atuação em gênero e sexualidade, mas antes de tudo isso, alguém que já teve medo de ser quem se é. Eu sou João Belchior, também psicólogo clínico com atuação em gênero e sexualidade, homem gay, e sim, também já tive muitos receios antes de sair do armário. E eu sou a Bruna, não sou psicóloga, e tô aqui justamente com a experiência da vida como ela é, sem filtro e sem teoria. A minha ideia aqui é justamente fazer com que essa conversa seja acessível para todos. A ideia aqui não é ensinar nem dar resposta pronta, é conversar sobre coisas que muitas vezes a gente teve que viver sozinho. Antes de contar para alguém, tem um momento que acontece dentro. Então, eu queria começar com uma pergunta. Quando foi a primeira vez que vocês perceberam que talvez não fossem quem esperava que vocês fossem? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, Júnior. Principalmente porque se a gente parar para pensar que a gente vive uma sociedade heterocentrada, foi muito difícil se perceber nesse momento de que, talvez eu não consiga me identificar com os casais que eu tô vendo na TV, com os casais que eu tô lendo nos livros, e até mesmo com os casais que vão se formando na escola, na família, em outros lugares. Então, se perceber nesse lugar não é só difícil, como também angustiante. Principalmente, né, quando eu lembro que um dos meus primeiros momentos de me perceber um homem gay foi estar afim do Robin do filme Batman e Robin, Um clássico. o clássico, né, que eles estão com aquelas O meu era roupas assistindo com o Kubanacan. com o peitoral marcando, e eu fiquei interessado, não pela Era Venenosa, mas sim pelo Robin. E você, Bruno? Cara, o meu assim, é denso, mas para mim também foi libertador. Por quê? Porque eu tive muitas questões ali com meu pai e tudo mais, então eu tinha muitas questões, e eu sinto que melhorou muito com a figura masculina. E aí, associado a isso ali no ensino médio, eu vinha de uma escola que tinha muito essa questão, eles tinham dentro da grade curricular da matéria de história, falar sobre homossexualidade e tudo mais, tudo que falava disso. Então, era uma escola, que daqui de Campinas, que eu sou de Campinas, né? Caramba, que legal. Então, era uma escola que tinha aquele grupinho dos gays, que todo mundo sabia que era gays, e tal. Então, para mim, a possibilidade de não me relacionar com um homem, ela era muito mais interessante do que a possibilidade de me relacionar com uma mulher, sabe? Então, a minha vivência veio nessa situação quase que libertadora. Tanto que, se eu paro para pensar assim no infância e adolescência, eu tenho muito poucos amigos homens. Eu tenho, acho que tá melhorando agora, mas eu tinha essa questão com a figura masculina. Então, um futuro em que eu pudesse estar me relacionando com alguém que não fosse um homem, nossa, é isso. Foi isso. Olha, eu tive duas situações. Vou pesar um pouco o clima. A primeira vez, na frente da casa dos meus pais tem um bar. E eu lembro que eu entrei nesse bar para comprar alguma coisa, eu era criança. E eu lembro com perfeição o balcão, eu pequenininho, olhando assim para cima pro dono do bar. E aí eu pedi ele alguma coisa e tinha duas mesas assim do lado. E eu lembro que um cara, eu lembro até a cara do filho da puta, do lado. E aí ele vai, vira para mim e pergunta: você é boiola? E eu não entendi o que era boiola. Mas eu associei boiola a boy, garoto. E eu fui e respondi: sou. E aí o bar inteiro começou a rir.
E aí eu lembro que o bar começou a rir, o pessoal começou a rir, eu fiquei muito constrangido, e eu lembro que eu percebi que era uma coisa errada, porque o dono do bar riu, mas eu lembro a risada dele, uma risada constrangida. Que eu acho que é porque talvez ele não queria discordar dos caras que estavam no bar, e também ele conhecia meu pai, né? Então acho que ele deve ter ficado nesse entre a cruz e a espada de concordo, mas ao mesmo tempo não posso concordar. E aí eu percebi que tinha alguma coisa ali que eu fazia que era errado. E aí eu lembro que eu falei, não, não sou. E aí eles riram mais ainda. E eu nunca falei isso para ninguém porque eu entendi que era uma coisa errada, né? Só que eu era novinho mesmo, assim, devia ter uns 6, 7 anos. E aí a Pouco segunda violenta, vez, né? Com a muito, eu era palavra muito novinho. já. Que boiola, né, para É, início dos anos tipo, 90 é algo extremamente pesado. E a segunda foi não sei se vocês lembram da novela América. Lembro. ai, lembro que tinha o Bruno Galhaço, não era? Aham. Ele mesmo. Ele assim, ó, era. Ele mesmo. O Bruno fazia um cara gay, né? E ele saiu do interior, foi para a cidade grande, aí ele volta, e aí Júnior, então era uma expectativa de que ele fosse igual o pai, que era um fazendeiro e tal. E como ele chamava Júnior, eu lembro que eu entrei em desespero, porque provavelmente as pessoas na escola iam me Associar com colocar nesse você. lugar, aí ia associar comigo. E aí, uma semana antes da. Uma semana não. Eu lembro que foi num domingo, antigamente tinha a pizza do Faustão. E aí eu lembro que eles reuniram o elenco todo e cada um foi falar um pouco do personagem. E aí eu lembro que o Bruno falou que ele tinha feito uma oficina com vários homens gays e que um deles tinha dito que a partir do momento que você questiona sua heterossexualidade é porque você não é. Eu não concordo com isso, mas na época para mim fez muito sentido. E aí eu falei, porra, eu sou isso. E aí eu lembro que papai e mamãe não estavam em casa. E eu lembro eu na frente do espelho olhando para mim e falando, você é gay. Você é gay. E eu lembro que foi a primeira vez que alguma coisa virou a chave ali. Não foi algo bom no sentido de me descobrir, né? Foi exatamente o contrário de ter percebido que eu tinha, entre muitas aspas, o mesmo defeito que ele tinha. Enfim, foi as duas vezes que eu. Pouco violentas. Eu lembro que eu assistia. Eu não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy. Foi a primeira vez que eu vi um casal sáfico, que era a Kari, e aqui, a Kari, amor da minha vida até hoje, e a Arizona. E aí eu lembro que eu vi o casal se pegando e eu pensei. Uma possibilidade que não inclui homem. Ah, maneiro! Pra mim não teve essa parte densa, sabe? Mas vocês tinham medo das pessoas perceberem? Eu nunca tive, muito pelo contrário. Assim, eu lembro, assim, o meu sair do armário, eu nunca achei que eu tivesse a necessidade de contar para os outros. Mas eu lembro que, para quem não sabe, né, o Júnior veio e morou comigo com a minha família durante um tempo. E aí eu lembro que surgiam as histórias do talvez o Júnior seja viado. E aí eu lembro que uma vez minha mãe falou sobre isso. E eu lembro que eu só falei assim: "Ah, mas eu também sou". E aí me assumir a minha mãe foi desse jeito. Mas eu também sou, tipo, Sim. então eu não tinha essa carga do ai, vão me descobrir, meu Deus. Gente, juro pra vocês, pra mim era um rolê de libertação, de não tô nessa caixinha que tá posta aí dessa heteronormatividade. E é isso. Aham. Tanto que eu não. Esse rolê de precisar contar para as pessoas, assim, eu não lembro de ter, por exemplo, contado para minha irmã e para o meu irmão. Eu lembro desse episódio que eu falei para minha mãe e só. Eu nunca precisei sair do armário, sabe? Bruna, e o que eu acho massa é porque quando tu trouxe que na tua escola vocês já conversavam sobre isso, eu achei sensacional. Cara, Porque se a gente parar pra mudava pensar muito a naquela percepção. exatamente. Então, eu fiquei pensando o quanto teria feito a diferença também para mim, e eu acredito que para muitas pessoas dentro da comunidade, se a gente já tivesse esse tipo de acolhimento dentro das escolas, né? Porque na minha escola não tinha esse acolhimento. Não havia a menor possibilidade naquela época, assim, eu naquela idade, com aquele pensamento de eu me assumir, até porque eu nem entendia direito, assim, tipo, o que é esse se assumir,
né, de tentar namorar meninas para poder saber se eu ia conseguir, tipo, me adequar ali o que eu tava vendo. Mas eu achei isso fenomenal porque eu fiquei imaginando justamente o quanto isso seria muito acolhedor, né? E eu lembro, assim, que, assim, porque isso foi no ensino médio, então, antes disso, eu estudava numa escola mais tradicional, e eu nunca tinha me questionado sobre isso, sabe? Eu não sabia que isso era uma possibilidade. E aí, quando eu fui para a escola, para essa escola, eu fui apresentado a essa possibilidade de uma maneira muito básica, sabe? Olha, tem Aham. pessoas que são assim e tudo bem. E aí eu lembro que o grupinho de populares da minha escola não eram os meninos que jogavam futebol. Claro que tinha o grupinho dos meninos e das meninas, mas eu lembro claramente de um grupinho com a sapatão estereotipada, a bi estereotipada, as duas gay, uma inclusive tocava música e o outro era, sabe, o rolê do jornalismo, mais falante. Sim. Era como se aquele fosse o grupinho popular da escola. E aí eu não lembro de ter na minha escola relatos de, por exemplo, nessa, né, do ensino médio, de bullying, de perseguição, porque era muito dado que, cara, isso não vai acontecer aqui, sabe? Então, eu sinto que isso atravessou a minha experiência de uma forma muito forte, sabe? Porque eu já fui apresentado a essa possibilidade de uma forma muito respeitosa. Uhum. E É eu uma acho questão isso. geracional, né? Hã? Oi? Porque para mim tem uma questão geracional também, porque para mim era desesperador. Muito, o tempo todo. Eu performava o tempo todo. Eu lembro Sim. que e para mim ficou mais difícil quando eu fui para o ensino médio. Eu estudei numa escola que era uma escola da quinta série à oitava série, aí depois você ia para outra escola, você fazia o ensino médio, e era uma do lado da outra. Então aquela galera pré-adolescente estava do lado da galera já adolescente, então elas se cruzavam o tempo todo. E eu lembro que a escola era uma ladeira bem grande, então você tinha que subir essa ladeira. E minha avó morava do outro lado, de um lado e eu morava do outro. Tinha dia que eu saía da escola e fingia que eu ia para casa da minha avó para dar a volta, literalmente sim, num bairro inteiro, para não descer a ladeira, que era perto da minha casa. Porque por mais que nem sempre alguém mexia comigo, fazia algum tipo de zoação, algum tipo de bullying, eu tinha expectativa que fossem fazer. Então era desesperador para mim, assim, de... E eu lembro que eu pensava, eles vão descobrir o quê? Eu lembro que eu pensava muito isso, que eu lembro que quando me chamavam de viadinho, viadinho, bichinha, boiola, mulherzinha, eu lembro que o que passava na minha cabeça era, eu nunca fiquei com ninguém, então como é que eles estão dizendo que eu sou isso? Né? Então, assim, quanto mais Uhum. eles diziam, mais eu performava e mais tensionado eu ficava, né? Enfim, é legal, assim, porque Enfim, é legal passar por toda essa violência durante a minha infância e não, adolescência. não, é legal, eu digo no sentido de que vocês não tiveram que passar por isso, Ah, é, né? sim. Eu É, lembro vocês, de... Bruna. Hã? Vocês, Bruna, porque isso, conforme tu foi me falando, eu me identifiquei muito nesse ponto de viver tensionado, né? Justamente porque, principalmente na época do ensino médio, a gente já tinha que lidar com fofocas. E a gente já começava a ficar escutando de fofocas de pessoas que, ai, porque eu vi fulano no condomínio de fulano de mãos dadas com outro cara e tudo, e esse tipo de coisa, né? E fazia um bullying, fazia uma fofoca e tudo, então eu eu entendo muito esse lado do viver tensionado, porque era justamente nesse ponto de ficar com medo de ser alvo, né? Ficar com medo de achar que, enfim, E um era, né? olhar diferente, uma pose diferente, as pessoas iam começar a falar, iam descobrir de mim, e eu não sabia como lidar com aquilo de jeito nenhum. Não sabia como lidar com a minha sexualidade, eu não sabia como lidar com as pessoas quanto a isso, e o principal, né? Eu não tinha referência. As referências que eu tinha naquela época, né, 2010 a 2013, foi a minha época de ensino médio, eram referências, né, da TV. A gay caricata do Zorra Total, a gay caricata que ficava aparecendo nos programas da Globo, né, para não falar o nome da emissora. Mas, e é curioso porque naquela época, até quando eu me
eu tentava me predispor de alguma forma a assistir uma coisa diferente que eu gostava, de me pegar várias vezes, sei lá, querendo assistir um Clube das Winx. E eu fechava a porta do quarto, ficava escondido assistindo, e se alguém abrisse a porta do quarto, eu ia lá e mudava de canal, né? E aí, Bruna, quando tu trouxe também esse ponto de, essa questão de assumir, para mim, eu nunca vi essa vontade de falar para os outros que eu sou lésbica. Eu lembrei muito de um filme que eu gosto de usar como referência, que é O Centro do Meu Mundo, que é um filme alemão, se eu não me engano, que é o do mesmo ator principal que fez Dark. E a gente tá ali na descoberta dele, ele é adolescente, a gente tá na descoberta da sexualidade dele quando ele se apaixona pela primeira vez por um menino, né? E a mãe dele já vai percebendo ali que ele tá diferente, tudo, na rotina dele, tá mais aéreo. Ela começa a perguntar, e aí, né? Quem é a pessoa por quem você tá apaixonado? Tem alguma pessoa na escola que você gosta e tudo? Então você começa a perceber que ela não está induzindo para um gênero, né? Ela não está falando, e aí, quem é a menina que tu tá afim, né? Cadê as namoradinhas? Esse tipo de coisa. Não, ela pergunta quem é a pessoa, né? Que você tá apaixonado. Quem é essa pessoa que tá mexendo contigo? E ele se sente muito aberto para falar, né? É um estudante novo que veio para minha sala e tudo mais. E a gente está se conhecendo. E aí tem todo aquele momento de troca fraterna, de acolhimento, de você se colocar em um lugar de, poxa, como seria se talvez a gente não pudesse viver todo esse tensionamento do sair do armário, né? Porque sair do armário é uma coisa que é muito forte. Você sair do armário tem a ver com não só com a tua sexualidade, né? Que a sexualidade também envolve identidade, também envolve as tuas redes de apoio, né? A forma como você é atravessado e como você também vai começar a atravessar outras pessoas a partir, né, dessa saída do armário. Então, como seria se a gente não precisasse viver esses momentos de tanto tensionamento quanto a nossa sexualidade, né? Não tivessem pessoas perguntando, induzindo, cadê as namoradinhas, né? Que menina é essa que tu tá afim? Você começar a ter mais referências dentro da comunidade e, né, como eu trouxe no começo, não ser tão heterocentrado. Seria meu sonho de princesa, né? Viver numa sociedade não tão heterocentrada e tão patriarcal no sentido de massacrar tanto a gente nesse momento que é tão frágil, que é tão sensível. Mas aí tem 2 pontos que eu queria acrescentar também. Assim, o fato de eu ter lidado tão bem com isso não significou que a minha mãe, a hora que eu vi eu falando, mas eu também tenha lidado bem. E não significou que aquele 1 ano seguinte a essa saída do armário tenha sido tranquilo. Porque Sim. Aí é o segundo ponto que eu acho importante a gente falar. Eu sou uma mulher muito feminina, então eu sempre performei essa feminilidade. Então, até para minha mãe, eu acho que quando ela viu isso como uma possibilidade, porque assim, eu entendo que nós, enquanto sociedade, temos alguns pilares, e a heteronormatividade é um desses pilares. Então, você romper com essa heteronormatividade, igual o Junior pode falar, dos grupinhos ali das primas, eu era a que estava de vestidão, princesusca, então, eu sinto que para minha mãe, ela teve um episódio ali de 1 ano, 2 anos, em que ela queria me consertar. Ela achava que a forma como ela ia agir ia talvez ou reforçar ou impedir, né? Tipo, né? Isso. Então, foi 1 ano, 2 anos em que eu tive esse episódio, sim, que foi difícil. Só que eu também penso que para ela, tendo uma filha que sempre foi super feminina, entender que talvez aquele ideal de uma filha que vai encontrar um homem e vai casar com um homem e junto eles vão procriar, também foi uma descoberta para ela, sabe? Porque assim, eu vejo muita gente falar, porque os pais não podem jogar suas expectativas nos filhos, e eu concordo com isso, mas
a hora que a gente para pensar no dia a dia de alguém que pariu um ser humano e tá criando, eu acho que não tem como você não jogar essa expectativa em cima da pessoa. E aí, para ela também foi um romper dessa expectativa que eu não ia seguir, entendeu? E você tentou se ajustar? Ah, Não tentei. sei. Eu não que eu tentei não ser, porque é igual eu falei, não ser significaria me relacionar com um homem. E os relacionamentos heteronormativos que eu via à minha volta, eu não queria e não quero talvez ainda nenhum para mim. Então eu não tentei me enquadrar nesse formato de ser hétero, mas eu tentei, talvez, não peitar tanto, né? Porque eu sinto que eu sou uma pessoa que acaba peitando muita coisa, justamente porque é isso e não é. Então, eu tentei não peitar tanto. Então, por exemplo, ela tinha questões com, ai meu Deus, vai postar no Facebook? Tá, cara, eu não posto no Facebook. Mas não significa que eu tentei me enquadrar neste outro papel, sabe? Você Faz tentou, João? sentido? Oi? Você tentou se Você encaixar? Nossa, namorou uma vocês. menina? Ele quer saber Sim, isso? Você namorou uma menina? namorei 3. Meu Deus, que Cheguei a namorar 3 pegador! meninas na época do ensino médio, tudo pra Eu também tentar me namorei 3 encaixar. meninas. Tudo pra. E assim, não que eu gostava delas, mas o gostar era uma admiração, né? No sentido de eu confundir. Eu não sei se era um confundir esse gostar, mas talvez eu queria transformar esse gostar de amizade em um gostar de afeto mesmo, de relacionamento, sabe? De me forçar a isso, já que eu via que, gente, tá todo mundo seguindo o script aqui, né? Tá todo mundo aqui seguindo, namorando uma Mas pessoa do assim, uma gênero dúvida. oposto. Quando vocês estavam nesse relacionamento com mulheres, vocês já sabiam claramente que aquele jeito de gostar não era um jeito de gostar que daria em namoro? Vocês tentaram mudar o Eu me jeito de sentia gostar? desconfortável. Eu me sentia desconfortável dentro do relacionamento. Então, tal, não houve nenhum momento em que a gente ficasse sozinhos, juntos. Era sempre com outras pessoas. Então, era um namoro de escola, era um namoro que tava ali entre, sei lá, ia pro aniversário, tava ali entre os amigos, ficava de mão dadas, um beijinho aqui, outro ali, mas não passava disso, né? Eu ficava muito desconfortável. E ao mesmo tempo, eu ficava me culpando demais pelo fato de eu não conseguir seguir aquilo ali que estava todo mundo seguindo, né? Que era o percurso normal, que era o que todo mundo esperava, né? Porque naquela época tinha muito isso, né? Daqui aqui de falarem, porque o João é aquele menino que é inteligente, que ele não dá trabalho e tudo mais. Então, eu tentei muito performar isso, seguir esse script, mas é isso, gente. Acabou que Sabe o que eu comprovamos que pensava na amor é época? gay não existe. Eu pensava muito que eu via relacionamento hétero e parecia que era muito genuíno que aquelas duas pessoas queriam estar juntas. Era uma sensação de que eles tinham tesão de estar ali. E eu achava muito estranho quando eu me relacionava com menina e eu não sentia aquilo. E aí eu me questionava, será que de fato eles sentem o que eu estou vendo? Ou será que é eu que não consigo sentir, né? Isso me causava uma confusão muito grande. Porque eu realmente achava que eu não achava que dava para deixar de ser, mas eu achava que era não tão racionalmente sim, mas eu achava que era uma escolha. Eu achava que o meu desejo era escolhido. Então, se ele era escolhido, eu poderia não escolhê-lo. Mas eu lembro da sensação de estar com as meninas que eu namorei. Eu não sentia esse desconforto, mas eu sentia um desencaixe. Só que eu só fui entender esse desencaixe a primeira vez que eu fiquei com o menino, que foi horrível. O beijo foi ruim, o sexo foi ruim, foi tudo ruim. Mas a sensação de encontro foi, eu lembro que foi quando eu percebi, eu falei, porra, eu acho que é isso que um homem Que não hétero estava deve sentir, encaixando. que não encaixava. Foi a primeira vez que eu senti que é isso que eles sentem. Que aí foi que eu me entendi que meu desejo estava se encaixando num lugar que não cabia, né? Enfim, curioso isso. Que eu lembro das 3 namoradas que eu tive e uma eu gostava de ficar com ela. E eu, olha que curioso, a primeira vez que eu
Aqui em Campinas, eu namorei 2 meninas. E teve uma que foi um pouco mais longo, sei lá, 1 mês e meio. E aí, eu lembro a gente trabalhava juntos e ela tinha um namorado antes de mim que trabalhava lá na loja também. E aí ele saiu da loja, eles terminaram e depois ele voltou. E aí quando ele voltou, eu tava namorando com ela. E aí ela foi e terminou comigo. Quando ela terminou comigo, eu lembro que eu fiquei triste na época não, no dia, e eu fui e marquei com esse menino. Eu lembro que ela terminou comigo no sábado, na sexta, e eu fiquei com ele no outro dia. Foi quase como um Tentei, não deu rompimento mesmo. certo, Uhum. fiz o Esse meu é meu limite. possível. Vou ver o que essa angústia tá me levando para onde essa angústia tá me levando. E foi a primeira vez que eu fiquei com o menino. É, e uma coisa que eu pensei aqui é que eu lembro de uma tia nossa, Ju, falando: ah, mas eu acho que se o Júnior tentasse, ele podia estar com uma mulher. E é exatamente esse sentimento que você tava vivendo ali, né? Tentando. Tipo assim, você É, tava tentando, você tentou o seu máximo. Sim. E aí eu lembro que eu pensava: nossa, mas por que que eu ia tentar estar com um homem? Mas não faz nem sentido. E é pensar por um lado de, tipo, o quanto a gente acaba se violentando tentando se encaixar, né? E aí fica nisso de... Quando o Júnior falou que ela terminou com ele, às 3 eu terminei. Porque chegava num ponto em que eu não conseguia mais sustentar Sabe, aquilo. se. Uhum. Eu já ficava com crise de ansiedade, assim, de sentir palpitação, de sentir sudorese, de ficar, assim, extremamente ansioso quando eu ia encontrar ela, porque eu não conseguia mais sustentar isso de jeito nenhum. Porque era uma coisa de me sentir culpado pelo fato de eu não conseguir oferecer aquilo que eu deveria oferecer para ela, né, na minha cabeça naquele momento, e de que eu não fazia parte, né, de sentir realmente que eu não fazia parte, eu estava ali tentando de alguma forma. E aí eu fico pensando também quantas violências a gente acabou se colocando justamente para tentar se encaixar, né? Quantas histórias devem ter por aí de caras que não tiveram essa oportunidade de ter boas referências, de ter pessoas com quem eles podiam simplesmente só ser e acabar se submetendo a essas violências, né? Não só caras, as pessoas dentro da comunidade LGBTQIAPN+, no geral. E pensar nisso machuca, às vezes. É, e Vocês tinham eu referência? Oi? Vocês tinham referência? Não, na minha adolescência eu não tinha nenhuma referência. As minhas referências que eu tinha do que era ser um homem gay eram as referências caricatas, que eu via na TV, né? Naquela época eu assistia muito, muito desenho. Desenho não tinha. E aí quando eu via na TV sketches de comédia, era sempre aquela gay extremamente afeminada, dando em cima dos héteros, motivo de piada, né? A gay chaveirinho de mulher hétero, né? Como a gente já viu a atuação da Fina Estampa, se eu não me engano. Então, assim, aquela era a minha referência de homem gay e eu só sabia dizer, cara, eu não quero ser isso. Eu não sou isso, né? Eu não me enxergava. Então eu ficava muito ainda mais confuso, ainda mais angustiado. E, e essas eram minhas referências na época. Você tinha, Bruno? Cara, eu tinha da escola e assim, eu tava assistindo Grey's Anatomy, eu tava assistindo Glee, que tinha o Kurt e a Samantha. Eu pensava que eu não queria ser uma vaca igual a Samantha, mas Nossa, eu tinha. amava Glee. Eu assistia Cara, eu Glee, amava cara. Glee. Nossa, tá aí, pronto. Eu acho que era o único momento que eu me sentia acolhido era quando eu assistia Glee. Você gostava do Kurt ou do Blaine? Ou de quem, Ah, né? Vai que... eu gostava do Blaine. É, que Mas, pergunta besta, né? né, só o fato de ter, né, essa representatividade, caramba, tem homens gays. Aí, caramba, tem homens gays que estão namorando. Caramba, tem homens gays que estão se beijando e se amando na TV. Então era uma sucessão, assim, pelos episódios, pelas temporadas, Travou pra mim. que assistir Glee naquela época, pra mim, era o meu momento de conforto extremo, de sentir que ali eu podia
pertencer, sabe? Que aquilo ali era uma coisa que eu sentia que, no meu momento assistindo Glee, eu não precisava performar nada. Me deixa, é meu momento. E eu lembro Vocês que ainda- eu assistia Glee, tipo, eu assistia na sala de casa. Então minha mãe passava e via o Kurt e o Blaine se pegando e ficava, "Oh, meu Deus!" Aí eu assistia Grey's Anatomy, a Kelly e a Arizona, que a Kelly e a Arizona se pegavam mesmo no banheiro, não sei o que. Ela, Sim. "Oh, meu Deus!" E eu pensava, tipo, né? Tipo, Queria tá aí. ué. E você, Ju, Mas tinha vocês pelo referência? menos tinham alguma referência na TV. Eu não tinha zero, tinha zero referência do interior, então não tinha. Eram só. Voltou? Voltou. Oi, voltou. Não tinha internet. Então eram só três canais, que era Globo, SBT, acho que Record, TV, Rede TV, alguma coisa assim. Tudo aberto, que não tinha essas referências, né? Eu lembro que o que passava na minha cabeça era, quando me chamava de viado, e principalmente quando me chamava de mulherzinha, na minha cabeça, ser gay era um homem que queria ser uma mulher. Eu não queria ser uma mulher. Uhum. Então eu não era aquilo. Então eu era o quê? Que as referências que tinham na cidade, que era tipo duas, três, eram homens muito afeminados, que eu acho, isso eu estou falando que no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu acho que hoje devem ser mulheres trans, que nem eles deviam entender isso na época, né? Então eu tinha essa referência. E eu não era aquilo, então não fazia sentido para mim. Eu não tinha identidade, eu não sabia o que era. E aí foi é tanto que quando eu falo que eu vim do interior, né, as pessoas acham que eu vim para Campinas para me assumir. E eu vim exatamente proposto. Eu vim para me esconder. Eu achava que se eu viesse para a cidade grande, eu ia me diluir no meio do povo. Então ninguém ia se preocupar com o que eu gostava ou não. Uma coisa mesmo que eu pensava é incapaz eu estar numa cidade grande e não ter outros homens que não gostam de futebol, né? Uhum. Porque não gostar de futebol era uma coisa de viado, né? Só que aqui em Campinas foi a primeira vez que eu vi pessoas LGBTs e na rua. Eu lembro a primeira vez que eu vi duas meninas se beijando num bar lá no centro. E eu lembro que quando eu vi, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei A chocadíssimo, gay assim. do Eu achei, interior. parecia que eu estava vendo um ET. Eu achei muito bizarro. Por ser duas meninas, por estarem na rua, por estarem se beijando, porque as pessoas estavam passando tranquilamente ali. Eu lembro o choque de ver primeiro as duas meninas. E depois eu vi dois caras se beijando e foi só um selinho, assim, no choque. Eles subiram a escada rolante, eu lembro que eles trocando afeto, assim, e um foi dar um selinho no outro. Que eu falei, pô, dá pra ser isso Meu aí. Deus. Foi essa sensação de tipo, pô, então para eu ser viado, eu não preciso ser uma mulher. Dá Uhum. pra ser igual a eles, né? Ou pelo menos parecido. Que ainda assim eram dois homens gays, mas eu lembro da figura. Eram dois homens gays, mas heteronormativos, assim, né? Mas ainda assim foi a primeira referência do que eu poderia ser. Né? Foi quando eu vi esses dois caras. Enfim. É, e uma coisa que me chama muita atenção na história de vocês é o quanto isso não é atravessado pela questão do gênero, né? E essa questão do gênero vem associada à performance, porque eu sinto que vocês, ao não performarem aquela masculinidade esperada, sofreram muito mais violências do que eu, por exemplo, que estava performando uma feminilidade ali, sabe? Eu lembro de uma Uhum. vez que eu e o Júnior a gente estava conversando sobre isso e ele falou: eu sabia que eu era viadinho antes de saber o que era ser, né? O que é ser um homem gay, porque pela Sim. violência que eu enfrentava durante toda a minha vida, sabe? Eu imagino que, por exemplo, para uma mulher a desfem, essa violência deve vir mais. Agora, eu não sei se vem no mesmo tanto que eu sinto que meninos afeminados enfrentam, sabe? Eu penso que são vários atravessamentos nesse ponto de que o que a gente está vendo aqui são, né, gerações diferentes, de locais diferentes, de experiências de vida diferentes, que a gente percebe justamente esse ponto de como que a gente se percebeu,
como foi sair desse armário e esses tipos de violências que a gente também sofreu, né? Como tu falou, essa questão do... eu percebia que, entre aspas, eu era viadinho, mas eu não sabia o que era ser homem gay. Nesse ponto de que a gente vivia isso no sentido pejorativo, né? O que era viadinho naquela época? O que é um viadinho hoje, quando homens héteros falam? Cara, e uma criança ser taxada de viadinho, tipo, amigos. Tipo, que nível de violência é essa? Nesse sentido de que a gente não tá falando como se fosse, assim, uma conversa de um homem gay pro outro, de falar, viado. A gente tá falando de violências no sentido pejorativo mesmo, no sentido de se pensar, por exemplo, a masculinidade hegemônica, de abominar tudo que poderia ser feminino, né? Tudo que poderia ser ligado ao feminino. Então, ser uma pessoa mais sensível, mais afetuosa, ser uma pessoa que talvez não performasse essa masculinidade toda, nossa. Meu Deus. Pensando nisso... Violência. Eu tô aqui viajando, pensando quantas vezes eu já não passei por uma situação assim também, quantas pessoas também já não passaram por essas situações, né? E quem é a gente para ficar medindo o sofrimento aqui, né? Por isso que eu penso que, nesse ponto, cada um sabe do seu. Eu conheci uma pessoa que outro dia ela falou comigo, ele é da igreja. Ele era da igreja quando eu era criança. Ele disse que os meninos da igreja, em algum momento, tentavam ensinar ele a andar. E ele disse que ele não entendia o que eles estavam querendo fazer. Mas que ensinava ele a andar e que quando fazia ele andar, que quando a gente está andando normal, a gente balança o braço, né? Um para frente e outro para lá, para trás. Sim. E ele disse que ele nunca tinha percebido que ele não fazia isso. Ele andava durinho. E aí ele fala que hoje ele entende que ele andava durinho porque quando ele balançava o braço, dava uma sensação de leveza, de o corpo mais solto, e que isso era feminino. Então isso era motivo para alguém atacar ele, embora ele não entendesse isso na época, né? E eu fiz muito isso. Uma coisa mesmo que eu aprendi a usar, e eu adoro hoje, camiseta regata. Eu não usava camiseta regata até o início da adolescência. Eu acho que, como mostrava o corpo, eu não sei qual tipo de associação eu fazia. Mas mostrar o corpo era uma sensação de ser exposto. Ser exposto eu poderia ser revelado. Mas aí, revelado o quê? Se nem eu mesmo me entendia. Tá? Outra coisa que eu já contei isso pra Bruna. Uma vez eu estava indo para casa de uma tia minha, e aí eu lembro que era um domingo, e eu lembro que era domingo porque na segunda ia começar, a gente ia voltar das férias. Não lembro se era início de ano letivo ou de segundo semestre. E aí veio um menino, eu lembro que ele estava de bicicleta, e aí ele parou do meu lado e falou: amanhã, segunda-feira eu vou te dar uma surra na escola, seu viado. E aí eu lembro da sensação de pavor, assim. E aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha tia, eu não sei se eu criei essa memória ou se ela aconteceu. Eu acho que aconteceu. Porque outro dia eu falei com ela, ela disse que lembra disso. Ela foi perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava. Mas eu estava claramente em pânico, porque o cara ia me bater. O cara, né, era um menino. Ia me bater na segunda-feira. Ele não me bateu. Mas, ao mesmo tempo, hoje, né, eu fico me perguntando por que eu não falei para ela que o menino ia me bater. Né? Eu não entendia isso tão racionalmente quanto eu entendo hoje. Mas, se alguém ia me bater porque eu era viado, então a culpa era minha. Então, não era ele que não tinha que fazer. Não era ele que não tinha que me bater. Era eu que não tinha que ser viado. Sim. Ai, que horror isso. Essa é a primeira parte do tema saída do armário. São 3 vivências bem diferentes, então tem muita coisa para ser explorada ainda. Mas a gente vai continuar no próximo episódio. Tchau, gente. É isso. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.